Casamento espírita. Podemos fazer rituais semelhantes ao casamento, rituais de união, coisas semelhantes ao batismo dentro da doutrina espírita? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Outro dia eu vi uma pergunta lá nas nossas redes, sobre como é que é o casamento espírita, tem casamento no espiritismo, nós podemos fazer casamento dentro do centro espírita? Vejam, sendo bem objetivo no assunto, Kardec não planejou em nenhum momento criar uma religião. Allan Kardec, quando montou o Pentateuco, os 5 livros da doutrina espírita, e quando deixou todas as instruções através de revistas ou outros artigos, em nenhum momento ele disse assim, estou criando uma religião com rituais, com hierarquias. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento o Espírito de Verdade, lá no Livro dos Espíritos, deixou instruções de como realizar um casamento espírita. Ao contrário, a doutrina espírita tratada cientificamente, que era como Kardec tratava, sim, cientificamente, como uma doutrina e não como uma religião. Algumas pessoas usam um artigo lá que Kardec colocou sobre uma resposta para alguém lá um tempo atrás numa revista, mas se você considera o aspecto filosófico da doutrina espírita religião, sim, então ela é. Kardec fez uma comparação em algum momento respondendo uma pessoa, mas ele estava considerando o aspecto filosófico. A doutrina espírita fala de ciência e filosofia, apesar de se basear na filosofia do Cristo, então não é religião. Então, meus amigos, vejam que existe ritual de casamento espírita? Não. Em nenhum momento lá no Livro dos Espíritos, nem no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai achar um ritual de casamento. Kardec não planejou isso. Nenhuma instituição espírita tem instruções da Federação Espírita, de nenhum lugar, sobre realizar casamentos espíritas. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma religião. Inclusive, o que lá na doutrina espírita fala, lá no Livro dos Espíritos, porque quando nós falamos doutrina espírita é o que Kardec escreveu lá. É o que Kardec escreveu lá. O Espírito da Verdade explica que os rituais não são necessários. Os rituais não agregam nada ao nosso espírito, à nossa consciência, a não ser um aspecto cultural, só serve para isso. Um aspecto cultural, uma cultura de um local, tem a tradição de fazer aquela ritualística para casamento, então aquilo é válido culturalmente, mas que adiciona ao espírito alguma coisa, que causa uma ligação, por exemplo, que vai conectar duas almas, e aí essas duas almas vão estar unidas e só Deus pode separar. Isso não existe. O que explica no Livro dos Espíritos que os espíritos são independentes, imortais, porém independentes. Um não depende do outro, eles não têm alma gêmea. Eles podem até se casar aqui, mas com as encarnações eles podem inverter os papéis, eles podem cada um partir para um outro trabalho, uma outra caminhada, um outro desenvolvimento de consciência. Então vejam que são aspectos bem diferentes. Então, da mesma forma que a doutrina espírita não tem rituais de casamento, muito menos de batismo, ninguém abençoa e torna você filho de Deus porque você já nasce filho de Deus, você já foi criado filho de Deus, não tem por que alguém dizer que agora você é. Você já nasce daquela forma, filho de Deus. Se você está aqui, porque Deus permite que a sua vida exista. Então, para que bênção maior que essa? Então, não existe autoridade que possa transformar você ou habilitar você como um filho de Deus e nem conectar você a uma outra pessoa por ordem do Altíssimo, porque ninguém tem essa permissão. Então, vejam que isso é um aspecto de visão da doutrina espírita, baseado no que está lá que o Espírito de Verdade falou. Outras religiões, outras culturas são outras coisas, aí é responsabilidade deles. Então vejam que um outro aspecto importante
que a doutrina espírita não cria hierarquias, não cria hierarquias. Então, apesar de os centros espíritas, por dever, né, como o governo, terem que ser criados como uma empresa, como uma organização social, ter CNPJ, então eles têm que ter, digamos assim, o presidente, tesoureiro, eles têm que ter essa estrutura para que ele viva como um ente na sociedade. Isso é necessário por lei. Tá? Da mesma forma, regionais espíritas, federação espírita. Mas essa hierarquia não torna você melhor como espírita. Não habilita você para ligar ou desligar algo na espiritualidade, para, digamos assim, casar você. Então não existe dentro da doutrina espírita alguém habilitado para casar. Alguém que seja, por exemplo, um ordenador de casamento, alguém que seja como um pastor ou como um padre que tem a especialidade de determinar o casamento. Então vejam que isso não existe na doutrina espírita. Talvez alguns fiquem tristes assim, poxa Anderson, tá, mas agora eu queria tanto ser espírita, mas eu quero me casar na igreja. Quero me casar de branco, aí o marido quer se casar de terno, quer entrar na igreja, quer ir lá, o padre fazer aquele ritual. Tem algum problema nisso? Problema nenhum. Você pode fazer tranquilamente. Tranquilamente. A doutrina espírita, por não ser religião, por ser uma doutrina científica e filosófica, não proíbe você de participar de ritual nenhum em outra religião ou outra igreja ou outro lugar qualquer. Ela não proíbe não tem por que sequer opinar sobre isso. Então você pode, por exemplo, ser espírita e resolver se casar na igreja porque você sempre teve esse gosto e você entende que gostaria que tivesse um padre fazendo aquele ritual ali. Não tem problema nenhum. Se você tem esse gosto, esse entendimento, se você quer ter esse carinho e tem o apreço pela igreja que vai fazer isso, a doutrina espírita não vê falha ou problema nenhum em você por isso. Então você sim, você pode casar na igreja tranquilamente. Ah, Anderson, mas aí eu vou ter um filho, eu gostaria de batizar o meu filho na igreja, eu não vou estar ferindo preceitos espíritas. Veja, se você tem um entendimento que o seu filho já nasce abençoado e você não quer batizar, não tem problema nenhum, ele já é abençoado. Ah, mas a gente tem aquela tradição de família, de levar na igreja, de ter o padrinho e abençoar. Faça. Seja feliz casando na igreja, batizando seu filho, não tem problema nenhum. Ah, Anderson, mas eu gosto do ritual da Umbanda, do casamento da Umbanda, e eu gostaria, tenho sonho de fazer isso. Faça seu casamento na Umbanda e seja feliz. O importante é que você tenha consciência das coisas. A ritualística, o que você vai fazer, o juramento, todas essas coisas, está dentro da sua consciência que aquilo existe como um ritual, existe como uma cultura, né, de socialmente unir as pessoas. Mas vejam, na doutrina espírita não existe a formalização de casamento ou ordenação de casamento, nem de batismo e muito menos dentro da doutrina espírita tem autoridades para fazer isso. E não vai criticar você, nem vai achar ruim, nem vai proibir você de ir no centro espírita por isso. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Muita gente tem esse tipo de dúvida e às vezes fica com culpa, né? Nossa, mas aí eu não vou poder casar. Ah, mas aí eu não vou poder batizar. Você pode tudo o que você quiser, né? Sendo bom para a sua vida, trazendo saúde, trazendo felicidade, trazendo entendimento para a sua família. Faça e seja feliz e dê essa felicidade para as outras pessoas. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.